eu li 3 lançamentos de fantasia e eu vim contar tudo pra vocês. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre 3 lançamentos de fantasia que eu li, dissequei e vou dar minha opinião sincera aqui. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, espero que você goste de ficar. E se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de literatura. Se você assistiu o meu vídeo de fantasias para ler no Kindle Unlimited, você já está mais ou menos ciente dos livros que eu li, porque eu li todos por lá, tá? Então o Kindle Unlimited está muito bom. Se você não sabe que a Kindle Unlimited é o serviço de assinatura da Amazon, é tipo uma Netflix de livros, onde você paga R$19,90 por mês e tem acesso a um catálogo enorme de livros. Esse catálogo foi atualizado recentemente e várias fantasias, lançamento, pipocaram por lá. E é óbvio que eu aproveitei e vim contar pra vocês tudo que eu achei. O primeiro lançamento dessas fantasias que acabaram entrando no Kindle Unlimited, que eu já tava de olho há muito tempo, é Os Frágeis Fios do Poder, da Victoria Schwab. Esse livro aqui, ele é uma nova trilogia da autora que se passa no mesmo universo da trilogia de Tons de Magia. Esse livro se passa 7 anos depois do final da primeira trilogia. E aí você me pergunta, essa continuação precisava existir? Eu te digo que não sei, mas que bom que ela existe, porque eu achei muito legal a experiência de ter lido esse livro. Eu tenho um carinho muito grande por Tons de Magia. Eu já falei aqui, repito novamente, que eu sou completamente apaixonada por esse universo, sou completamente apaixonada pelos protagonistas, pelo enredo. Então é uma fantasia que eu guardo com muito carinho no meu coração. E quando ela anunciou que estava fazendo uma continuação, eu fiquei um pouquinho desanimada, porque eu achei que poderia descarrilhar o negócio, ela poderia não dar andamento muito bem, entende? Mas a Victoria Schwab acertou muito nessa continuação. Como esse livro se passa 7 anos depois, ela faz uma recapitulaçãozinha do que aconteceu durante esses 7 anos, e também um pouquinho do final, né, da primeira trilogia, mas ela introduz novos personagens aqui. E são personagens bem legais, eu gostei bastante de conhecer esses personagens novos. E eu acho que o mais legal nesse livro é realmente você retornar para esse universo. Dá pra ler Os Frágeis Fios do Poder sem ler Tons de Magia? Dá, porque ela vai explicar, ela vai fazer um contexto, né, vai explicar de onde os personagens vêm, mas ela não vai entrar muito nos detalhes do universo, entende? Então eu acho que para uma primeira experiência nesse universo, não vai ser tão interessante. Eu acho que o brilho dessa história mesmo tá em você revisitar esse universo tão incrível que ela criou. Então eu recomendo fortemente que você leia Tons de Magia primeiro, antes de ir para essa trilogia. Mas se você já leu Tons de Magia e tava com receio, vai sem medo, porque eu gostei muito. Eu vou tentar não dar spoiler da primeira trilogia. Mas acontece um combate, uma guerra no final da última trilogia, e essa guerra traz muitas consequências para os nossos protagonistas, e a gente vai ver como que eles lidaram com essas consequências ao longo desses 7 anos, e qual é o novo problema que eles vão ter que enfrentar agora. Esse livro ele é bem introdutório, porque a gente vai entender quem são os novos protagonistas, quem está envolvido nesse conflito novo, as histórias dos personagens vão se unir, né? Esses novos personagens vão se unir aos antigos da trilogia, e então vai criar um enredo novo. Uma coisa que eu achei engraçado, que eu tive a sensação durante essa leitura, foi que eu tinha a sensação durante o livro todo que eu estava no começo de uma história nova. Então eu já estava lá em, sei lá, 50% do livro, ainda parecia que era uma introdução. E eu acho que isso aconteceu porque realmente é o primeiro livro de uma trilogia, sabe? Então eu nunca tinha a sensação de que aquilo lá estava acabando, sabe? Eu sempre tinha a sensação de que ia acontecer algo mais. Então eu estava sempre interessada em saber o que ia rolar. E a escrita da Victoria Schwab é maravilhosa. E aqui a gente vai ter uma protagonista nova que ela tem um poder diferente. Nesse universo tem vários tipos de magia. Tem os encantamentos, que são magias que precisam de palavras para acontecer, e tem a magia onde eles controlam elementos, tipo um avatar da vida. Então eles podem dominar ar, fogo, terra, água e osso. Osso é um elemento cuja magia é proibida porque você controla outras pessoas, né? Então, meio que o governo aqui do reino deles não deixa a galera dominar esse elemento. E algumas pessoas que têm magia dentro de si, nem todas as pessoas desse universo possuem magia, tá? Algumas pessoas que têm magia, elas conseguem enxergar a magia. Então, elas conseguem olhar para uma pessoa e falar se aquela pessoa tem poder ou não, qual elemento ela domina e tudo mais. E a nossa protagonista, ela tem uma magia diferente. Ela não domina nada, ela não é uma feiticeira, ela não consegue fazer encantamento, nem nada do tipo, mas ela enxerga os fios de magia. E ela não enxerga os fios de magia somente das pessoas, ela enxerga os fios de magia de objetos mágicos também, objetos encantados. Então imagina, esse mundo é mágico,
Basicamente, tudo funciona com magia. As portas, as iluminações, tudo. Então ela enxerga o fio de tudo. E ela trabalha consertando objetos mágicos quebrados. Porque ela consegue ver esses fios e quando o objeto quebra é como se esses fios ficassem descosturados, né? E ela basicamente remenda esses fios. Ela consegue encostar nesses fios de magia. E isso eu achei sensacional. Eu achei isso muito criativo, eu achei que foi uma sacada genial da Victoria Schwab para criar uma questão nova em relação a essa magia que ela já tinha criado, sabe? Ela meio que amplia esse universo de magia e eu achei isso maravilhoso. Então essa nossa protagonista, ela vai se ver diante de um cliente que pediu para ela consertar um artefato que ela não sabe o que é. Ela começa a descobrir o que é quando ela tá ali arrumando. E meio que ameaçam a vida dela pra ela consertar esse negócio. E ela vê que é um objeto poderoso. E aí ela fica naquele questionamento. Se eu arrumar isso aqui, vai dar bosta. Tipo assim, muita gente vai se machucar por conta disso. Mas se eu não arrumar, essa galera vai me matar. Então ela fica nessa dualidade. E ao longo disso também, até isso realmente vir à tona na história, a gente vai rondando esses outros personagens pra entender quem é esse cliente, o que é esse objeto, a importância dele e tudo mais. Então eu achei esse livro um deleite. Ele é bem... Ele não é tão curto, eu acho que ele tem umas 600 páginas pra mais, tá? Mas ele é um livro que passa rápido, que você vai aproveitando, que você vai lendo, vai se envolvendo, vai gostando dos personagens. E aqui a gente tem ponto de vista de vários personagens, tá? Então a gente tem o ponto de vista da Tess, que é essa nossa personagem, a nossa protagonista. A gente vai ter o ponto de vista do Kel, da Layla, que são protagonistas lá da primeira trilogia. Aí isso é muito legal porque deixa a história super dinâmica e a gente entende como que tudo isso vai se conectando para uma próxima história. Teve um fio desse enredo, eu vou chamar de fio também porque a gente tá nessa vibe. Tem um fio desse enredo que eu queria ter visto mais, que quando aparecia eu ficava um pouquinho desanimada, que é de uma outra protagonista nova, em outro contexto, que não se liga ainda com os outros personagens que eu já citei aqui, que com certeza vai rolar alguma treta nos próximos livros. Então a Victoria Schwab já coloca essa outra personagem já pra gente conhecer ela, o que ela faz, quem ela é, né, as motivações dela, pra no próximo livro, imagino eu, trazer ela pra juntar com a trama principal. Eu não sei se eu tenho tanta certeza se eu gostei muito dos capítulos dela, sabe? Eu achava interessante porque eu ficava com aquela pulga atrás da orelha do tipo, mano, o que essa menina vai fazer, sabe? Mas não sei. Eu queria ter tido talvez mais respostas em relação a essa personagem nova, mas provavelmente essas respostas vão vir nos próximos livros. Então eu acho que só esse detalhezinho mesmo que pra mim deixou um pouquinho a desejar na história, mas no geral eu dei 4,5 estrelas e favoritei. Gente, esse foi o primeiro livro favoritado do ano, tá? Eu já li bastante esse ano pros meus padrões e eu não tinha favoritado nenhum livro ainda. Eu já dei 5 estrelas pra livro esse ano, mas eu não tinha favoritado nenhum. Eu nem ia favoritar esse livro, mas eu cheguei no final e não teve como. Essa história me fisgou de novo, me abraçou de novo esse universo, foi muito bom voltar pra cá. Inclusive nos agradecimentos a Victoria Schwab fala que escrever esse livro foi como voltar pra casa, e eu me senti da mesma forma quando eu tava lendo. Eu me senti voltando pra casa numa história que eu gosto tanto, então não tive como não favoritar. Os Frágeis Fios do Poder está aprovadíssimo aqui, tem o selo papeliste de aprovação. A segunda história de fantasia que eu li logo em seguida foi o novo livro da Cassandra Clare, O Portador da Espada. Inclusive, eu achei que esse livro ia ser mais comentado, mais falado, mais hypado, mas eu achei que a galera não se animou tanto assim com esse livro, não. Pra quem não sabe, a Cassandra Clare tem um esquema de pirâmide chamado Universo dos Caçadores de Sombras, né, dos Shadowhunters. Então tudo que ela escreveu até agora foi dentro desse universo, cuja saga principal é Instrumentos Mortais, tá? Todos os outros livros são nesse mesmo universo e em diferentes partes da linha do tempo. Eu li Instrumentos Mortais, Peças Infernais e alguns livros de contos, mas não li todas as sagas ainda. Mas eu pretendo porque eu gosto muito desse universo. E aqui a Cassandra Clare traz pra gente um novo universo. Então você não precisa ter lido nada da autora pra conseguir entender esse livro, tá? É realmente um universo do zero, um universo novo. Então você não precisa ler um esquema de pirâmide de mais de 20 livros pra ler esse aqui, tá? Então aqui ela traz pra gente uma fantasia nova, tá? Completamente diferente do universo dos Shadowhunters, tanto que os Shadowhunters é uma baixa fantasia. É uma fantasia que acontece no nosso mundo real, tipo Percy Jackson. E esse novo livro, ele é uma alta fantasia, ou seja, é um universo completamente novo, um universo criado, igual o Senhor dos Anéis, Tronos de Vidro e tudo mais. Então é uma alta fantasia, ou seja, a gente já aumenta um degrau aí na complexidade do negócio, porque ela tem que criar tudo. Ela tem que criar todo o universo, todas as leis de magia, toda a questão política e tudo mais. Eu notei também que esse novo livro dela é uma fantasia mais adulta. Não é uma fantasia tão focada no romance. Na verdade, não tem muito romance aqui. É uma fantasia que vai ter muitas questões políticas. Então, vai ter toda essa questão dessa construção de mundo nessa fantasia nova aqui. Então, é um trabalho bem diferente. Dá pra ver essa evolução.
em relação aos trabalhos anteriores da autora. Aqui a gente vai ter dois protagonistas. O primeiro é o nosso portador da espada. Quando ele tinha 10 anos, ele foi retirado do orfanato que ele estava, ele foi levado ao castelo, né, do reino que ele mora, que é Castellani, e ele é muito parecido com o príncipe. Então eles têm a mesma altura, mesmo tom de pele, o cabelo parecido, o olho da mesma cor. Recebeu a oferta de se tornar o portador da espada. O portador da espada, ele é o protetor do príncipe. O príncipe desse reino, ele é filho único. Então, quando ele atinge 10 anos, é por tradição desse reino que ele recebe um portador da espada, que é um protetor. Então, a missão do nosso protagonista, que é o Kel, é se tornar esse portador da espada, e ele tem esse objetivo de proteger o príncipe e também de tomar o lugar dele em algumas questões. Então, por exemplo, vai ter uma audiência pública e ficaram sabendo que talvez vão tentar fazer um atentado e matar o príncipe. Então, quem vai lá, né, com as roupas reais, com a coroa e tudo mais, é o portador da espada, não é o príncipe. Porque se acontecer alguma bosta, quem vai morrer é o portador da espada e não o príncipe, entendeu? E aí eles usam um cordão que tem uma pedra mágica que vai criar uma ilusão ali para as pessoas realmente verem o príncipe no lugar do portador. E o que ela aceita, digamos que ele não tem mais o que fazer da vida, ele é um órfão, não tem perspectiva de futuro, então ele acaba aceitando se tornar o portador da espada. Esse é o prólogo, né? No prólogo eles são crianças e ele acaba indo pro castelo, e o livro começa quando eles já têm aí os seus 25 anos de idade, então eles estão bem mais velhos. E a gente vai acompanhar essa jornada. Aqui a gente vai ter esse reino, Castellani, e a gente vai ter outros reinos que, né, vai ter essa coisa de monarquia, de um que casa com o outro e pega o poder do outro e tudo mais. E a gente tem dentro desse reino 12 famílias, 12 ou 10 famílias, agora eu não lembro o número, mas eu acho que são 12, famílias reais que têm muito poder no comércio. Muito, muito, muito poder, elas têm muito dinheiro, são dinheirudas e elas têm as concessões. Então cada família tem sua concessão. Então um tem a permissão de comercializar madeira, a outra família tem a permissão de comercializar seda. Então eles têm preferência. Outra família não pode comercializar o que eles comercializam. Então eles têm preferência, digamos assim, pelas rotas, né, das estradas ali para fazer a distribuição dos produtos deles. Tem preferência para pagamento de imposto, né, eles pagam menos e tudo mais. Então tem toda essa questão. As 12 famílias são muito importantes para a saúde do reino de Castellani. Então eles estão sempre aí discutindo, tem reunião todo mês aí para ver questão de imposto, de estrada, de não sei o que. Então vai ter uma questão muito política aí nesse sentido. Esse universo aqui já teve magia, mas ele não tem mais. A magia foi apagada do mundo, digamos assim, depois da ruptura, que foi esse acontecimento. Então os únicos objetos que funcionam hoje em dia que tem magia são essas pedras, igual a que o portador da espada usa para se parecer com o príncipe, e um povo que ainda tem acesso à magia são os Ashkar. Os Ashkar são um povo que eles não têm... Como é que eu vou dizer? Eles não têm terra, eles não têm um reino próprio. Os Ashkar são um povo livre, digamos assim, eles não obedecem às leis reais e eles estão presentes em vários reinos, só que eles não moram na capital, eles têm uma cidade só deles, então eles são meio que exilados e eles são o único povo que consegue usar magia. E a magia deles também, mesmo depois da ruptura, é um pouco mais enfraquecida, eles usam muito pra medicina, esse tipo de coisa. Em Castellani, os Ashkar, eles são respeitados de certa forma, eles ainda vivem isolados, mas o conselheiro do rei, o conselheiro oficial, é sempre um Ashkar. Então isso vai passando de Ashkar para Ashkar, né, dentro do povo ali, para cuidar das questões do reino. Mas em outros reinos, esse povo é realmente, digamos assim, jogado para escanteio e a galera não gosta. Meio que o povo é recalcado, entendeu? Eles queriam ter magia, não tem, e aí quem tem eles deixam de lado, entendeu? Essa é a questão do universo. E a nossa protagonista, a nossa outra protagonista, ela é uma Ashkar. E ela é médica. Então ela conseguiu com que autorizassem que ela estudasse medicina. Ela é a única mulher Ashkar que estuda medicina. Então a gente vai ter esses dois personagens. Ela como mulher médica Ashkar desse povo que não precisa seguir as leis do reino, mas que tem suas próprias questões, própria cultura, e também é deixada um pouco de lado nessa cidade. Eles não podem nem andar durante a noite fora da cidadezinha deles, lá murada. E o nosso portador da espada, e a história dos dois vai se entrelaçar aí. Não posso nem dizer que tem romance nesse livro, tá, gente? Porque, assim, realmente, o foco não é o romance. O foco são essas intrigas políticas, de um reino com o outro, do príncipe que tem que casar, mas não quer casar, das famílias e dessas concessões que estão sempre brigando por alguma coisa. Então, a gente realmente vai ter esses conflitos políticos e de interesse, tá? Econômico e tudo mais. E eu confesso pra vocês que o começo desse livro, pra mim, foi difícil. Até uns 35%, pra mim, demorou pra engatar, porque ela tem que explicar tudo isso. Ela
ela tem que explicar quem que é quem é filho de quem casou com quem, qual que é a importância de tal coisa, como que funciona a magia ou não funciona a magia. Então é muito introdutório nesse começo, sabe? Então pra mim foi difícil, eu pensei em abandonar, mas eu persisti. Mas depois que passou essa questão da introdução e as coisas realmente começam a acontecer no enredo, fica muito legal mesmo. A gente tem personagens muito bem construídos aqui, então a gente vai ter o príncipe mimado, que é filho único, que não sabe lidar com as consequências do que ele mesmo faz. Aí a gente vai ter o Kel, que é o portador da espada, que abdicou de todo o resto da vida dele pra ser leal a esse príncipe, pra ser leal a esse reino. Aí a gente vai ter a nossa protagonista mulher, que batalhou muito pra ser médica, e mesmo assim hoje a galera não confia muito nela, porque ela é desse povo diferentão aí, que, né, que, digamos assim, herdou a magia e o resto da galera não herdou. Vai ter a galera real ali das famílias, que a gente vai também conhecer, o rei, a rainha e tudo mais. Então é um livro com muitas camadas. E, como eu falei, no começo essas camadas demoram, assim, pra se assentar e você começar a entender o contexto de tudo. Mas quando você entende e as coisas começam a acontecer, meu amor, acontece muita coisa. Até porque esse livro também não é um livro pequeno, tá? Ele tem quase 600 páginas. Acontece muita coisa, muito tiro, porrada, bomba, fofoca. Então, eu adorei porque eu gosto desse tipo de livro com coisa de família real, essas intrigas, essas tretas, sabe? E, de novo, aqui os capítulos vão intercalando, tá? Os capítulos intercalam entre o Kel e a nossa protagonista aqui, me fugiu o nome, a Lynn. Já aviso, os capítulos não são curtos, tá? A gente tá acostumado aí com fantasia com capítulo mais curtinho, esse aqui não. Tem bem poucos capítulos nessas 500 e tantas páginas, é tipo assim, 20 minutos por capítulo, então isso acaba deixando a leitura um pouco mais densa, tá? Tem cortes no meio desses capítulos, mas mesmo assim, são capítulos longos, então eu já vou deixar vocês avisar. Pra esse livro eu dei 4 estrelas, realmente esse começo só que, sabe, foi truncado, eu não tava tão imersa, mas eu insisti, gostei bastante depois, pretendo continuar, porque o final, inclusive, eu não tenho certeza se eu gostei ou não. Teve uma coisa que eu gostei e uma coisa que eu não gostei, mas não posso falar porque é spoiler, tá? Se você já leu, chama lá no Instagram pra gente conversar sobre isso. Mas, no geral, eu gostei do livro, gostei dessa questão de como que ela trouxe a magia. Tem muita língua diferente que foi criada para esse livro. É uma escrita realmente mais madura e evoluída da Cassandra Clare, uma autora que eu conheço há muitos anos. E eu gostei da experiência, tá? Então eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E a próxima leitura, minha gente? Eu li em inglês. Essa leitura, ela saiu aqui no Brasil já esse ano, mas no Kindle Unlimited ela está na versão americana, tá? E eu tô falando de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Este livro aqui, gente, foi o meu surto da última semana, tá? Eu estou gravando esse vídeo, sei lá, dia 23 de março, 24, sei lá. Mas na última semana, este livro foi o meu surto literário. Vamos lá, vamos pra sinopse primeiro, né? Aqui a gente vai ter um mundo vampírico, tá? Uma mitologia vampiresca. Então, primeiro que eu já retornei à minha adolescência aí, da minha época de Crepúsculo e tudo mais, ao retomar para um universo que tenha isso. E aí a gente tem esse mundo vampiro. Basicamente, o território deste livro é dividido entre 3 clãs de vampiros, que são tipo espécies diferentes de vampiros. E a nossa protagonista, ela é uma humana que foi adotada pelo rei vampiro de um desses clãs. A nossa protagonista é humana, ela foi criada por um vampiro, então ela foi criada na base, assim, digamos, ela ter que se defender sempre, porque todo mundo vai querer matar ela, tá? Os humanos têm certos vilarejos dentro desses reinos aí, mas, cara, o ser humano aqui nesse livro é escória, tá? É periferia, é deixado de lado, são caçados, então, digamos que não tem muito privilégio você ser humano nesse universo, não. E a nossa protagonista vai aprender isso muito cedo. O pai dela, o Vincent, vai treinar a Oraya, que é a nossa protagonista, desde muito cedo. Ele adota ela quando ela é bem pequenininha, tá? Ela não é bebezinha, mas ela é pequena. E ele vai transformar ela numa guerreira, porque afinal de contas ela não tem presa, não tem asas, porque nesse universo os nossos vampiros têm asas. Então ela tem que aprender a se defender de alguma forma. Então ela vai virar uma guerreira, assim, impecável. Ela vai manejar armas muito bem, vai ter reflexos muito rápidos, vai ser astuta, vai ser inteligente. Então ela foi criada nessa base aí. A cada 100 anos nesse universo, a gente tem uma grande competição chamada Kejari. Nessa competição, lutam vários vampiros e quem ganha essa competição recebe um desejo da deusa dele. E a cada 100 anos eles têm essa grande competição que é tipo uns jogos vorazes, que vão entrar não sei quantos competidores, eles vão se matar e passar pelas provas e somente um vai sobreviver para receber uma bênção da deusa. 200 anos atrás, quem ganhou o Kejari foi o pai da nossa protagonista, o Vincent, que é o reizão lá de um deles. E ele usou os poderes que ele adquiriu no Kejari pra matar o clã inimigo lá, usurpar a galera, conseguir o reino e tudo mais e virar basicamente o rei mais poderoso ali daquele território. Então, ele é um vencedor do Kejari. E a nossa protagonista, Oraya,
Ela vai se inscrever nessa competição porque ela quer se tornar uma vampira, só que ele não pode transformar ela, porque a transformação aqui é muito perigosa. Tipo assim, as chances de sobreviver é menos de 40%. E ele se recusa a transformar ela por conta disso, porque ela pode morrer. Ela fala assim, beleza, então eu vou participar do Kejari e o meu desejo pra deusa vai ser que ela me transforme no Koritai, do meu pai. Um Koritai é um laço onde eles vão ficar unidos. Ela vai ter todos os poderes do pai dela, vai ter a imortalidade do pai dela, mesmo tendo um corpo humano. Então ela não necessariamente vai precisar se transformar em vampira para ter os poderes do pai. Dentro dessa competição, que dura 3 meses, quando eu descobri que isso aqui dura de 3 a 5 meses, eu fiquei chocada, porque eu pensei que Jogos Vorazes a galera se joga lá dentro, se mata, tá tudo resolvido, entendeu? Aqui não. 5 provas diferentes, e entre cada prova tem 3 semanas de descanso, de intervalo, digamos assim. E dentro dessa competição, ela vai conhecer 2 vampiros com quem ela vai ter que se aliar, porque uma das provas é obrigatório você ter um aliado, tá? E aí ela vai se aliar com outros 2 vampiros, a Mishi e o Rain. O Rain é o nosso outro protagonista, um vampiro de outra raça, que não é a mesma raça do pai dela. Ele é da raça que o pai dela subjugou e tomou o território lá e virou rei de tudo. E aqui, gente, o livro se passa somente em primeira pessoa no ponto de vista da Uraia. A gente não tem o ponto de vista do Rain. Quando mudam as partes dos livros, a gente volta e tem uma cena no passado para entender um pouco da infância da Uraia. Então eu achei muito legal como a autora representou tudo isso. E eu não sei explicar direito, gente, mas essa autora, ela consegue traduzir muito bem os sentimentos dos personagens, principalmente da Uraia, né? Porque a gente lê em primeira pessoa. Eu não sei dizer, ela consegue traduzir em palavras coisas, assim, que a gente pegaria só na minúcia, sabe? Aqui é uma romantasia, tá, gente? Então vai rolar coisas entre a Uraia e o Rain. E imagina, é uma vibe Jogos Vorazes mesmo. Só um deles vai sobreviver no final dessa palhaçada toda, sabe? E cada um deles tem seus objetivos de estar ali dentro. E aí que a coisa complica, sabe? Mas, além disso, além da competição em si, vai rolar muita coisa política. Então eles estão lá no Kejari, nesse concurso, vou chamar de concurso, nesse concurso aí pelo desejo da deusa, mas vai estar rolando um monte de coisa política em torno disso, sabe? E isso é muito legal, porque a gente vai descobrindo junto com a Uraia, porque ela tá lá dentro, meio isolada no mundão. Esse livro foi meu surto, porque é muito bom. É muito bom, gente. Ele tem umas 530 páginas, tá? Pelo menos a versão em inglês que eu li, né? É super fluido, tá? Flui muito bem. Os capítulos são curtos, mas assim, é muito legal. Eu amei como é que ela desenvolveu esse romance mesmo, né? Porque vai ter essa questão, e ele meio Romeu e Julieta, assim, né? Porque eles vão ter que se matar, entendeu? Então vai ter essa questão aí, um desenvolvimento tão pertinente, tão realista, que, ai, olha, eu fico arrepiada só de lembrar. É muito bom mesmo. As cenas de ação são muito legais. A autora é bem criativa pra fazer essas provas que eles têm que passar. Que a Uraia já começa fodona, entendeu? Ela já começa metendo o pé na porta, os 2 pés na cara dos vampiros, porque ela é foda. Ela já começa foda. É num arco de desenvolvimento muito interno e não físico, sabe? Ela não tá aprendendo a lidar com o próprio corpo, com a própria força, com a própria humanidade. Ela tá lidando com a humanidade dela dentro dela, nos pensamentos dela e como ela se enxerga a si mesma. E eu achei que esse desenvolvimento foi muito maravilhoso. Sério, eu grifei tanta coisa nesse livro. Eu amei. Eu dei 4,5 estrelas e favoritei esse livro. E assim, dei 4,5 estrelas, mas tô pensando se eu não dou 5, entendeu? Porque eu gostei muito. Os 25% finais, não tem como. Porque é uma bomba atrás de bomba. Quando você começa a acostumar com uma coisa, acontece outra coisa. E aí, no meio de tudo tem esse Kejari aí, que a galera tá se matando toda, aí vai ter vários vampiros diferentes, com habilidades diferentes, vai ter magia também, tá? Cara, isso deixa o enredo muito legal mesmo, as cenas de ação são muito boas, o romance é muito bom. Eu tô... isso aqui de ler o próximo livro, que também já está no Kindle Unlimited, tá? É a versão em inglês. Eu sei que em português lançou agora o primeiro, lançou há pouco tempo, e o segundo vai ser lançado só no que vem. Gente, eu não vou conseguir esperar até ano que vem pra ler em português, entendeu? Preciso ler agora, entendeu? Questão de necessidade, entendeu? Senão eu vou ter um treco. Leiam A Serpente e as Asas Feitas de Noite, porque vocês não vão se arrepender. Mais um favoritado nesse ano, gostei muito. Nesse momento, eu não vou ler alguma fantasia, eu vou esperar um pouco, porque senão eu vou entrar de ressaca literária, mas eu vou dar uma pausinha nas fantasias por enquanto. Mas saibam que eu amei esses últimos livros, eu acho que foram livros muito legais. Então fica aqui as minhas indicações, tá? Foram 3 livros que eu gostei muito, alguns mais que outros, mas foram leituras muito legais de fazer, né? E todos dentro da assinatura do Kindle Unlimited. E no mais é isso, comenta aqui uma fantasia que você leu nos últimos tempos e você gostou muito, e a gente continua a nossa conversa aí nos próximos vídeos. Não esquece do nosso compromisso toda semana, tá bom? Um beijo e tchau!